Meus irmãos, abra a palavra de Deus no livro do Êxodo, no capítulo de número 10. Êxodo, capítulo de número 10, por favor. Nós estamos falando sobre as 10 pragas que vieram sobre o Egito, de uma forma expositiva. Ultimamente nós temos falado de forma expositiva, mas aplicando muito o texto, enquanto vamos expondo, porque existem muitas repetições aqui no capítulo 10, 9, 8, 7 de Êxodo, porque fala de pragas e Moisés quase que repete as mesmas palavras quando vai anunciar a praga, uma praga após outra. Então nós temos procurado ser bem sucintos na informação e trazer uma mensagem um pouco mais para o nosso dia a dia, aplicando a palavra de Deus e não deixando de ser expositivo e nem fiel ao texto. Mas mesmo assim, existem tantas informações que vale a pena fazermos sempre uma pausa durante a exposição para tratarmos diretamente com a igreja acerca do que Deus tem a nos dizer. Diz assim o versículo 1: E disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça estes sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e aos filhos de teus filhos, como eu zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. E apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusares deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território, e eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela não aparecerá. Eles comerão o restante que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos crescer no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os teus antepassados desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa ir os homens para que sirvam ao Senhor, o seu Deus. Acaso não sabemos? Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? E respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com o nosso gado. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. E replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, tendes conosco má intenção. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedis. E os expulsaram da presença de Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre a terra do Egito, para que venha os gafanhotos sobre a terra do Egito e coma toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras.
E estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito, e pousaram sobre todo o seu território. O seu território era muito numeroso. Antes destes nunca houve tais gafanhotos, e nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores, que deixaram a chuva de pedras, e não restou nada verde na árvore, nem na erva do campo, e em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar Moisés e Arão, e lhe disse: eu pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. E Moisés, tendo saído da presença de Faraó, orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento oriental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho, e nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós vamos ministrar a Tua palavra nesta hora. Nós pedimos ao Senhor, para a glória do Teu nome, fale conosco. Somos dependentes da Sua voz. Não conseguimos, Pai, entender a Tua palavra se o Senhor não elucidar a mente dos Teus filhos. Guarda os Seus filhos nesse momento, para que não sejam roubados da mensagem que vem de Ti. Possamos estar atentos, ouvir, guardar a Tua palavra no nosso coração e praticar. Viver uma vida totalmente diferente à luz dos ensinamentos da Tua palavra. Abençoe a igreja, guarde a igreja, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Igreja, pode sentar, por favor? Gentileza. Irmãos, quando Deus começou a intensificar os sinais, as pragas no Egito, parecia que o coração de Faraó, ele iria amolecer. Parecia. Eu não estou dizendo que esse era o objetivo de Deus, mas geralmente quando as coisas no nosso dia a dia começam a piorar, a tendência é que o homem vá se inclinando um dia após o outro a mais para Deus. A narrativa das pragas do Egito tem que ficar bem registrado no nosso coração, que não é somente um registro histórico do que aconteceu. O que acontece no Egito é como se fosse uma radiografia espiritual do coração humano. É Deus expondo como o coração do homem, ele é inclinado muitas das vezes a endurecer-se ou permanecer endurecido, mesmo diante de tantas atrocidades que possam acontecer à sua volta. Nós já estudamos aqui, já pregamos, já falamos que o Egito, ele está sendo devastado. Como nós falamos domingo passado, o Egito é devastado com a queda daquelas chuvas de pedras que vai devastando tudo. As pessoas que não creram na mensagem de Arão e de Moisés, que essas coisas iriam acontecer,
morreram, perderam a sua vida. Os animais que ficaram no campo morreram. Então o Egito está sendo massacrado de tal maneira que aparentemente o povo egípcio vai começar a abrir mão da idolatria para servir a Deus, ou pelo menos para crer que Deus é um Deus superior ao Deus do Egito, os deuses do Egito. Mas o tempo passa e o que nós temos como informação é que não adiantou as águas se transformarem em sangue, não adiantou a praga das rãs entrando nos lares, os piolhos, as doenças e a destruição agrícola, não adiantou. Com tudo isso, mesmo assim, Faraó ainda está resistindo àquilo que Deus já havia dito para Moisés. Está acontecendo, um homem resistente. Então aqui nós encontramos algumas declarações profundas de Deus para o povo, principalmente para Moisés, e ao mesmo tempo nós encontramos uma declaração do próprio Deus a respeito de Faraó. Depois de tudo que Deus faz, Deus vai falar com Moisés que ele tem um propósito. O propósito de Deus ainda não terminou. Deus esclarece, ele vai descortinando para Moisés e mostrando que a intenção dele, de Deus, é fazer com que todos, não somente os egípcios, mas toda a geração dos hebreus, os filhos e filhos, os filhos dos filhos, toda a terra saiba o que aconteceu na terra do Egito. Quando nós lemos o versículo 1 do capítulo 10, nós temos a seguinte informação, Deus falando. Deus disse o Senhor a Moisés: vai ter com o Faraó, porque eu lhe endureci o coração e o coração de seus oficiais, para que eu faça esses sinais no meio deles. Veja que Deus, ele esclarece que os sinais que estão acontecendo porque o próprio Deus manteve o coração de Faraó endurecido. E Deus não para de falar. Deus continua falando com Faraó, e dentro da narrativa das pragas, e eu quero que você medite nisso, por favor, para você conseguir compreender. Dentro das narrativas do anúncio das pragas, Deus anuncia, praga vai chegar. Nós encontramos Deus no controle dizendo: mas eu vou endurecer o coração. Em outras palavras, Deus quer continuar trazendo sinais sobre o Egito para um propósito. Deus poderia, de forma imediata, como nós pregamos no domingo passado, ter exterminado o Faraó, ter destruído o Faraó de uma vez só, mas Deus quer que o nome dele seja glorificado de uma forma mundial. Deus quer que todos os continentes, todas as nações saibam que só existe um único Deus. Que isso sirva como exemplo para outras nações de que um Deus poderoso se colocou acima, sempre esteve mais de forma com sinais, com ações, destrona os tronos que haviam sido levantados lá no Egito. Então, nós temos uma revelação bíblica aqui muito solene, que é a seguinte: se o coração do homem está endurecido, quanto mais Deus fala com o homem de um coração endurecido, quanto mais Deus anuncia um homem de coração endurecido, mais responsável aquele homem se torna. Enquanto Deus está falando, por mais que o coração seja duro, por mais que o coração seja um coração inclinado à rebeldia,
a rebelião, a fazer tudo contrário à vontade de Deus, e Deus permanece falando, esse homem se torna muito mais responsável pelos seus atos, pelas suas ações. Agora, Deus vai trazer a praga dos gafanhotos não apenas como um juízo para atingir a parte agrícola da cidade, não. Agora, é como se Deus estivesse usando os gafanhotos como um sermão sobre Faraó para dizer: olha, esses gafanhotos é a causa, ou seja, é o juízo contra a sua arrogância, a arrogância humana, a sua rebelião. Então Deus mostra que o homem, ele não está no controle da história, por mais que o seu coração seja duro e o homem diga assim: eu posso governar toda a situação que esteja acontecendo na minha vida, ou na minha casa, ou na minha família. Não pode. Deus é o único que está no controle do início ao fim de todas as coisas. O homem não tem controle sobre tudo. Na verdade, o homem não tem controle sobre nada. Deus tem o controle sobre tudo. Se nós vivemos ou fazemos qualquer coisa, nós temos que agradecer a Deus por nos dar condições de fazer. Se o simples fato, amém, igreja, de você levantar pela manhã e o seu coração está batendo no seu peito, e os seus pulmões estão recebendo oxigênio, o seu cérebro está recebendo oxigênio, nós temos que dar graças a Deus por isso. Porém, o que o mundo faz? O que o pecado fez com o homem? O pecado fez com que o homem achasse que ele tem condições de viver sem a dependência de Deus. O homem, ele se torna o Deus da sua própria vida, que é o caso de Faraó. Faraó, ele se auto-intitulava Deus. As pessoas olhavam para Faraó como uma personificação de um Deus encarnado. Claro que um Deus com um D minúsculo para nós, mas ele se auto-intitulava o próprio Deus. O Deus das suas ações, ele era aquele responsável por si e por todo o Egito. Só que acima de Faraó tem um Deus soberano. Acima da minha vida e da sua vida, tem um Deus soberano governando todas as coisas. Então, no impulso de achar que Ele está no controle e o seu coração é malvado, nós já ensinamos aqui que Deus endurece o coração do homem, mas o homem é responsável pelos seus atos. Como o reverendo Augusto Nicodemos, ele ensina que há algumas situações, há alguns pontos na Bíblia mesmo que a nossa alma fica suspensa. E uma das coisas é essa parte de soberania de Deus e responsabilidade do homem, que é uma discussão antiguíssima no meio reformado e até mesmo fora do meio reformado. O outro ponto é sobre a Trindade, que a nossa alma fica suspensa. Como pode ao mesmo tempo ser um e ao mesmo tempo ser três? Nossa alma fica suspensa. Como que essas coisas podem se correlacionar? Outro ponto difícil de compreensão é como Jesus morre na cruz. Tem tanto debate, gente, mas tanto debate, porque as pessoas falam: quem morreu? O Jesus homem ou o Deus Jesus? É uma discussão que a gente não tem como. Eu não encontrei um pastor dizendo assim: essa é a verdade, porque se torna uma discussão que, olhando a grosso modo, não vai nos levar a lugar algum, nenhum. Qual é a razão? O que me leva a discutir se quem morreu foi Jesus o homem ou o Deus? Irmãos, eu acredito, Deus, ele não morre, ele é espírito, ele reina para sempre.
Ele governa todas as coisas. Quem morre numa cruz é o Cordeiro que tinha que vir para fazer expiação pelos nossos pecados. Então existe uma discussão, a gente vai brigar infinitamente nessas questões. Porém, o homem, lendo as Escrituras, Deus vai cobrando o homem sobre as suas ações. Deus cobra do homem sobre aquilo que ele faz. Deus diz que o homem será julgado pelo pecado que ele comete. É o que a Bíblia fala. E ao mesmo tempo a Bíblia fala que Deus, ele endurece o coração do homem. Então o faraó, ele vai ser julgado. Ele está sendo penalizado. O juízo de Deus está vindo sobre ele como um fruto daquilo que o pecado produz. O pecado traz uma devastação progressiva na vida do homem. Eu preguei em Nova Iguaçu e preguei aqui também. Irmãos, o fato de Deus, em muitas situações, não punir imediatamente, faz com que os homens cometam um pecado em cima do outro. O homem vai pecando, achando que Deus não pune o pecado, Deus pune. E Deus não pune só o pecado, separando o homem pecador por um lado e punindo só o pecado, não. Deus pune aquele pecado no pecador mesmo. Não existe essa separação. Ainda que essa justiça ou a consequência dos atos venha num tempo futuro, mas biblicamente falando, o homem, ele colhe as suas sementes. O homem, ele vai ter que ser responsável pelos seus atos, por aquilo que ele fez, as ações que ele cometeu. E como eu disse aqui para vocês, quando nós pecamos, nós temos que ter a hombridade, nós temos que ser honestos com a nossa própria vida e olhar para cima e falar assim: o que eu estou vivendo hoje é consequência dos meus atos, e colher o que eu estou colhendo é justo. É justo. O que vai acontecer no Egito não é injusto, é justo. Os gafanhotos descerem no Egito para consumir tudo é justo, porque o pecado faz isso, a desobediência faz isso. A resistência à voz de Deus pode levar o homem a um endurecimento espiritual irreversível. Faraó, o texto vai mostrando que quanto mais Deus traz juízes e sinais para o Egito, o coração dele endurece um pouco mais e é uma gangorra. Deus fala assim: eu endurecerei. E aí nós vamos lendo outra parte, o texto diz: e o coração de Faraó se endureceu. É como se fosse uma gangorra. Mas Deus não deixa de trazer o juízo. Espiritualmente ele está nessas condições. Então esta passagem aqui, esse ponto, nos confronta a fazer uma seguinte pergunta para nós mesmos. Nós devemos nos perguntar, olhar para dentro do nosso coração e fazer a seguinte ponderação: quantas vezes Deus já falou conosco? Porque Deus falou com o Faraó muitas vezes, através de Moisés e Arão. Nós temos que fazer a seguinte pergunta para a gente. Agora, fazer uma pequena aplicação aqui, para a gente, para todos nós aqui. Pare um minuto e pense: quantas vezes Deus já falou com você? Quantas vezes Deus já te exortou, seja na sua casa, ou seja aqui através desse púlpito de quem está pregando? Quantas vezes? Aí vem a seguinte pergunta: se Deus está falando repetidamente conosco, e o homem continua resistindo, rebelde, jogando, e aqui é uma
só para a gente conseguir, fazendo uma conjecturando, vai jogando para o lado, né? É conjecturando mesmo. A misericórdia com as suas ações e com seus atos, dizendo: não, eu vou continuar fazendo o que eu quero. O homem continua a ouvir e rejeitando. Vai chegar uma hora que essa misericórdia, ela vai se transformar num julgamento. Porque vai chegar uma hora que Deus vai parar de falar. Então, enquanto Deus está falando com o faraó no Egito através de Moisés, enquanto Deus está falando com você, comigo, o que nós temos que fazer? Louvado seja Deus que Ele ainda continua falando. Louvado seja Deus que Ele ainda continua me repreendendo. Graças a Deus por isso. Eu não fui entregue aos meus deleites. Deus ainda está tendo misericórdia. Fazer aqui um adendo rapidinho. Quando o povo de Israel transgredia contra Deus, ouçam-me por favor, eles abandonavam a Deus, entravam no bosque, cortavam madeira, pegavam aquela madeira e davam para o artífice. O artífice ia lá e fazia uma imagem de escultura e colocava para o povo de Israel. Mesmo tendo recebido ordem para não adorar a imagem de escultura, eles faziam isso. Aí, o que Deus fazia? Olha o que Deus faz. O povo está entregue à idolatria, o povo está entregue a uma série de pecados. Aí Deus, com a sua misericórdia, levanta um profeta para falar. Não é isso? Deus fala: vem cá, profeta, esse povo é meu. O que eles estão fazendo é pecado, me desagrada. Faz o seguinte: estas são as instruções que eu te dou. Vai lá no meio do meu povo e fala para eles abandonarem a idolatria. Fala para eles abandonarem esse pecado. Entrega essa mensagem para eles lá. Aí o profeta vinha falar. Quando o profeta falava, em algumas situações eles não queriam ouvir o profeta. Eles não queriam. Aí o profeta falava uma, falava duas, falava três, falava quatro, falava cinco, falava seis, e eles não ouviam. O que Deus fazia? Deus ia lá: tudo bem, vocês não ouvem a minha voz. Deus levantava uma nação inteira. Deus levantava uma nação inteira contra o seu próprio povo. E levava o seu próprio povo cativo, como aconteceu, levados para a Babilônia. E lá ficaram 70 anos. Como aconteceu no capítulo de número 2, 3 de Abacuque, que Deus levanta os caldeus contra o seu próprio povo. Deus, Ele é misericordioso quando está falando. Se Deus está falando, por que não ouvir, gente? Por que não falar: pera lá, Deus está ministrando meu coração, porque ninguém sabe o que eu aprontei essa semana, sabe? Ninguém sabe. O pastor não é possível, o pastor não estava comigo lá. O pastor não estava lá no meu quarto, na frente do meu computador. O pastor não estava lá no meu trabalho. O pastor não estava lá na faculdade. O pastor não estava lá quando eu estava escondido dentro do meu carro. O pastor não estava lá. Se Deus está falando através da palavra que esses pecados são pecados e que eu devo abandonar, pera lá, é Deus que está falando comigo. Isso são atos de misericórdia. Então, quando nós voltamos aqui para a leitura, Êxodo capítulo 10, nós vamos ler o versículo 1 e 2 agora, rapidinho, onde Deus vai falar repetidamente antes de trazer juízo. Versículo 1 e 2, diz assim: disse o Senhor a Moisés: vai ter com o faraó, porque ele endureceu o coração e o coração dos seus oficiais,
para que eu faça esses sinais no meio deles. E para quê? E para que contes a teus filhos e aos filhos dos teus filhos como zombei dos egípcios e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Então Deus está falando: olha, tudo que eu tenho feito no Egito, Moisés, você vai contar para os teus filhos vão contar para os filhos deles, e assim vai. É para que toda a nação e todo o povo saiba que eu fiz muitos sinais no Egito, falando com este homem chamado de Faraó, esse título arcaico dado a esse homem, falando com ele, dizendo a ele para deixar o meu povo, e ele não deixava. Então o juízo de Deus sobre Faraó e sobre o Egito vai vir sempre depois de multiplicadas palavras, sempre depois de Deus falar: olha, abandone, deixe o povo ir, chamados de arrependimento, e o povo não vai. Como eu disse, Deus tem um propósito sobre o Egito, Deus tem um propósito sobre o Faraó, mas eu não quero acreditar que Deus tenha esse mesmo propósito sobre você, de endurecer o teu coração a tal ponto de trazer pragas sobre a tua vida. Nós temos o exemplo a não ser seguido, que é o exemplo de Faraó. Não devemos seguir esse exemplo. Deus pode fazer o que Ele quiser, mas eu como pastor, eu quero crer, irmãos, eu quero crer, meus irmãos, que Deus está falando com você nessa manhã, não para endurecer teu coração, mas para converter o teu coração, para você correr para Ele desesperadamente, gritando, suplicando: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia da minha alma. Deus insiste em falar, insiste. A bondade de Deus, irmãos, é a bondade de Deus que produz arrependimento. Quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 2, nós percebemos que é Deus que opera no homem, que faz a obra no interior do homem. Romanos capítulo 2, vamos abrir, por favor. Carta de Paulo aos Romanos capítulo 2. Nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 4, por favor, igreja. Romanos capítulo 2, do 1 ao 4, diz assim: portanto, é indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticais as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Verso 3: tu, homem, que condena os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? É Deus com misericórdia que nos conduz ao arrependimento? O verso 5
O apóstolo ainda diz: mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulais contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento a vida eterna aos que perseverando em fazer o bem, procuram ou procuraram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. O que seria de nós se não fosse a bondade de Deus? A bondade de Deus não é aprovar o pecado que eu cometo, é misericórdia e oportunidade para mudança de vida. As pessoas às vezes falam: nada acontece. Irmão, essa misericórdia, essa tolerância de Deus é oportunidade que Deus concede um homem. Se não fosse a bondade e a misericórdia de Deus, todos nós aqui já teríamos sido devastados, consumidos, meu Deus do céu. Estaríamos mortos. Mas é a paciência, a misericórdia de Deus. Parece, e é o que eu acredito, que o Egito e Faraó está interpretando a paciência de Deus como fraqueza, mas na verdade era graça sendo oferecida repetidamente. Olha para cá, deixa eu fazer um pequeno adendo da vida pastoral. Só para você entender, rapidinho, igreja. Para muitas pessoas, eu tenho enfrentado muitas dificuldades para apacentar. Vocês sabem que o pastor Alex está aqui pregando a palavra de Deus com a sua esposa Michele. Eu estou lá em Nova Iguaçu, né? E diante do incidente que aconteceu, nós viemos para cá para que as coisas fossem resolvidas. Toda a igreja sabe disso. Mas, irmãos, como é penosa a vida pastoral. E eu não digo isso porque eu sou pastor. Eu digo isso porque Deus me deu a graça de conseguir ter acesso a pastores para estar sendo mentorado, orientado, porque em alguns momentos da vida apacentar se torna até enlouquecedor, de tanta exigência que é, as responsabilidades, o compromisso que você tem que ter com a igreja, aturar certas situações, aguentar algumas coisas. Então, uma das coisas que pesa sobre os ombros de um pastor é a paciência. Sabia disso? Porque tem situações que acontecem na congregação que o lado humano, quem está me ouvindo, diga amém? O nosso lado humano, que é normal, o nosso lado humano, ele quer resolver o problema no corte rápido, né? Lá na raiz, pegar o machado e vai ficar me dando dor de cabeça aqui, pelo amor de... Porque a gente quer resolver o problema. Aí o pastor, ele age com misericórdia. Ele senta, conversa, ele orienta, ele pede uma, não faz isso. Ele pede duas, olha, não vai por aí. Ele pede três, por favor, muda com isso. Ele pede quatro, você pode, em nome de Jesus, obedecer a palavra de Deus. Ele pede 10, só que vai chegando um momento, que o copo vai o quê? Mexendo. Nós estamos falando de homens, porque nós somos homens, e nós não somos Deus, e nós somos pacientes. Agora, isso falando de pastor, de igreja.
Quantas pessoas, irmãos, nesses meus 20 anos apacentando, quantas pessoas me deram mais trabalho, por isso que eu tenho cabelo branco demais, e tenho que andar assim careca, barba branca, porque, misericórdia, eu envelheci uns 10 anos apacentando rápido. Mas quantas pessoas que me davam trabalho, eu sentei, apacentei, orientei, chorei, orei, e hoje são uma bênção para a igreja, para os irmãos que estão à volta. Existem outros que ainda não são uma bênção. Tem outros que faz você ter ataque cardíaco, tira teu sono, te perturba. Você fica com aquela pessoa na cabeça, ela fica te acompanhando no trabalho, ela te acompanha em casa. Irmãos, é sério, só quem apacenta sabe. Só quem está à frente de uma igreja sabe que é verdade o que eu estou falando aqui. A pessoa fica contigo. Quando vai chegando o domingo, você fala, vou ter que encontrar aquela tribulação para resolver aqueles problemas. E aí você senta, você escuta, você conversa, você orienta, você fala. E a pessoa dando sempre a mesma alteração. Aí nós vamos olhar para a Bíblia referente ao Deus, o nosso Deus. Irmãos, Deus é muito paciente comigo. E Deus é muito paciente com você. Você acha que você não dá... Aqui é figura de linguagem, tá, gente? Isso aqui é figura de linguagem que eu vou falar agora. Você acha que você não dá dor de cabeça para Deus? Hã? Aí o que Deus fala com você? Você vai no culto, tenha paciência, meu filho. Eu estou cuidando de todas essas coisas. Deus é paciente. Deus vai falando. Deus não para de falar. Deus continua orientando. Só que a gente não pode achar que a paciência de Deus está acordada, né, com as nossas falhas, não. A paciência de Deus não está alinhada com os seus pecados, com meus pecados, não. O correto, se não fosse o sangue de Jesus, o correto era fulminar todo mundo. Mas a paciência de Deus é que vai nos conduzindo, nos levando a viver uma vida aperfeiçoada. Porque todo culto de domingo que você vem, Deus vai falando com você e as coisas vão se ajeitando. Você vai melhorando como cristão. Você vai melhorando como servo de Deus. Essa é a importância de não deixar de congregar, de não deixar de estar no culto. É aqui que Deus vai nos moldando através dos ensinamentos. Charles Spurgeon dizia que a mesma mão que bate a porta da misericórdia, mesmo Deus de paciência, de misericórdia, é a mesma mão que um dia fechará a porta do julgamento. É a mesma pessoa, imutável, é o mesmo Deus. Então muitas pessoas hoje estão como Faraó, sim. Deus fala pela palavra, Deus fala pela consciência, Deus fala por circunstâncias, mas ainda assim a pessoa resiste. Então cada sermão que você vai ouvindo, um domingo após domingo, vai aumentando a nossa responsabilidade diante de Deus. Qual é o caminho correto? Vamos melhorar. Vamos rever os nossos conceitos e aonde nós estamos errando. Vamos voltar lá em Êxodo, por favor. Êxodo capítulo 10, vamos ler do versículo 4 ao 7 agora. Êxodo capítulo 10, versículo 4 ao 7. Vamos ler do 3, né? Eu não li ainda com você. Aí Deus fala com Moisés: Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim?
deixa aí o meu povo para que me sirva. Do contrário, se recusardes deixar ir o meu povo, eis que amanhã trarei gafanhotos ao teu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que dela nada aparecerá. Eles comerão o resto que escapou, o que vos resta da chuva de pedras, e comerão toda a árvore que vos crescer no campo, e encherão as tuas casas e as casas de todos os teus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais nem os teus antepassados desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. Então os oficiais de Faraó disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está em ruína ou arruinado? É claro, se torna evidente que Deus está alertando Faraó através de Moisés que o que aconteceu na praga passada, o que vai acontecer agora é bem pior. Moisés chega e fala, na verdade aqui o ponto aqui é a orientação que Deus está dando para Moisés. Moisés ainda vai estar lá para falar com o Faraó essas informações de maneira clara. Na verdade ele vai falar com o Faraó, melhor dizendo. Os servos de Faraó, que sabiam o que estava acontecendo, que viram o que aconteceu, coçam a cabeça e olham para Faraó e falam assim: deixa aí, você não está vendo o que aconteceu aqui no Egito? Olha, tudo que restou do granizo, toda a vegetação, toda a nossa esperança agrícola foi embora. Os servos de Faraó dizem: você não sabe que o Egito está arruinado? O Egito está acabado, Senhor. Imagine, aqui a gente vai fazer mais uma vez meditação e imaginar a cena. Imagine os servos de Faraó: eu suplico, Senhor, você não sabe que o Egito está todo destruído? Esses homens, as coisas não terminam bem quando esses homens vêm falar com a gente. Toda vez que esses homens vêm falar com a gente e a gente não dá ouvido, alguma coisa acontece. Olha, é só olhar para o Egito, a gente escuta, nós escutamos, não damos crédito. O pecado, gente, tem exatamente essa característica. Ele vai destruindo, progressivamente, até que tudo seja devastado. Até que tudo seja devastado. Começa com um pequeno gotejar. Começa uma conta-gota. Sabe aquela gotinha que fica caindo no mar? Naquele cantinho da casa, quando a casa é destelhada e rachou a telha e fica aquela gotinha. Aí você vai lá no tempo da chuva, bota um balde debaixo, né? Você bota o balde, quando é que choveu a noite toda, você bota o balde lá, 8 horas da noite. É só uma gotinha. Não é assim? Quando você acorda, se você acordar daqui a 12 horas, né? Começou a chover 8 horas, você deitou para dormir 12 horas depois, 8 horas da manhã, do outro dia você foi lá olhar o balde. Como é que o balde está? Cheio. Mas tudo ele encheu através do quê? Pecado é assim. Pecado é assim. É desse jeito. Começa pequenininho, assim, ó, desse tamaninho. E se você não subir para fazer o reparo no telhado, vai ter que ficar balde ali direto. Vamos dizer que choveu, você tem que viajar com a sua família, eu tenho que fazer uma viagem a trabalho, eu não tive tempo para consertar o telhado, e nessa viagem que você foi fazer, ficou chovendo, como aconteceu uns dias atrás aí, 3 dias direto, 4 dias direto, e você deixou o balde lá. Você viajou 3 dias está pingando. Quando você voltar, como é que vai estar a sua casa?
Então qual é a solução? Subir no telhado e fazer o quê? Então, para aplicar na nossa vida, para que não seja progressivo dessa maneira, o que nós temos que fazer? Fechar as brechas. Tem que fechar mesmo. Porque a lei da semeadura, ela é infalível. Você já leu Gálatas capítulo 6? Gálatas 6, 7 diz: tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. O pecado nunca produz apenas um efeito. O pecado de Faraó não causou somente um efeito, causou muitos efeitos. Muitas desgraças. É piolho, é furúnculo, é rãs, é água se transformando em sangue. Os efeitos são grandes. Ele vai gerar uma cadeia de consequências. Uma cadeia, não é uma, não. São cadeias de consequência. Esse gafanhoto, que nós ainda vamos entrar na parte do gafanhoto, esse gafanhoto que vai descer sobre o Egito, nós temos uma praga de gafanhoto também, lá no livro de Joel, que quem manda o gafanhoto é Deus. E sabe contra quem Deus mandou o gafanhoto? Não é contra o Egito, mas esse gafanhoto, esse tipo de gafanhoto, que são classes de gafanhotos que Joel descreve, vai nos mostrar: cortador, migrador, destruidor, ceifador. São gafanhotos diferentes. Um é que migra, um é que vai ceifando, um corta, um destrói. O texto de Joel vai dizer que Deus vai enviar gafanhotos para destruir, não é mais a terra egípcia. Vamos ler, Joel capítulo 1. Veja o perigo de uma gotinha caindo do telhado. Joel capítulo 1. Depois de Oséias, tá, gente? Joel capítulo 1. Vamos ler o versículo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Uma pergunta. Ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. É alguma coisa semelhante que está lá em Êxodo? Tem alguma semelhança do que Deus está falando com Moisés lá no Êxodo? O que eu estou fazendo aqui no Egito, o que eu estou realizando aqui no Egito, você conta para o teu filho contar para os filhos deles, e assim por diante. O que eu fiz com o Egito, os sinais que eu fiz no Egito, e agora algo semelhante, e o que vai ser utilizado também são gafanhotos. Versículo 4. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. E o que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos, chorai, uivai, todos
os que bebei vinho por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixos de uma leoa, fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira e tirou-lhe a casca. Deus está nos mostrando que aqui no livro de Joel, essa devastação, eu não tenho como expor o texto de Joel inteiro, mas uma pequena parafraseando aqui, essa devastação no livro de Joel aqui, essa devastação agrícola, simboliza um chamado nacional ao arrependimento. É Deus chamando o povo dele de volta ao arrependimento. Quando você leu o capítulo 2, você encontra Deus falando abertamente. Vamos ler aqui rapidinho o capítulo 2, aonde trata da misericórdia de Deus, Deus sendo misericordioso, como eu tenho falado aqui na pregação, Deus falando, sendo misericordioso. Versículo 12, ainda assim agora mesmo diz o Senhor, faça o quê? Convertei-vos. Olha o que Deus fala em Joel 2,12, eu estou no capítulo 2, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E aí ele fala, que tipo de conversão Deus quer? Eu quero a conversão de vocês, é com jejum, é com choro, é com prantos. Eu quero que vocês rasguem o coração de vocês, parem de rasgar as vestes, parem de querer mostrar uma conversão superficial e externa aos olhos dos homens. Não, eu não quero esse tipo de conversão. Eu quero que vocês se convertam por inteiro. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso. E olha que lindo, compassivo, em tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltardes e se arrependerdes e deixar após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor nosso Deus, tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembléia solene, congreguem o povo, santifique a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saiam o noivo da sua recâmara, a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, os ministros do Senhor entre o pórtico e o altar, e orem. Orar pedindo ao Senhor o quê? O que Deus, através de Joel, está falando? Qual é o tipo de oração que eles devem fazer? Poupa teu povo, Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? O nosso Deus, eu creio, e está aqui nesta manhã falando conosco. O que nós temos que fazer? Rasgar o pano, o tecido? Não, 1000 vezes não. Rasgar o nosso coração e falar: Deus, tem misericórdia de mim, me perdoe, não me deixe ser como o Faraó, não me deixe ser como aquele homem duro de coração, com o ouvido entupido, prepotente, altivo, soberbo. Não, Deus está deixando claro que o pecado que os homens cometem, o pecado dos egípcios, o pecado de vocês, está destruindo a sua própria terra. A terra do Egito está sendo destruída porque eles estão transgredindo contra Deus. Os servos de Faraó estão assim: a terra está toda destruída. Está toda destruída porque o coração do rei de vocês é mau. Vocês se inclinam para outros deuses e não reconhecem o Senhor como Deus. Porque o pecado sempre vai prometer controle, prazer, liberdade, vida boa. Mas no final o que o pecado entrega é ruína espiritual.
destruição. É isso que no final da linha, lá no final, o que o pecado nos entrega é vazio. O Egito está sendo consumido pelo próprio pecado, pelas próprias consequências da sua própria rebelião contra Deus. Como diz Lamentações, se recorda, o homem se queixa de quê? De que os egípcios podem se queixar? O homem se queixa dos seus próprios pecados. É disso que o homem se queixa. Ele vai procurar um culpado, mas o culpado não é Deus. O culpado é o próprio homem. Então qual é o conselho dos magos, dos servos? Deixa aí, porque a última vez não deu certo. Consequência pesada. Vamos voltar lá no capítulo 10 do Êxodo. E aí nós vamos fazer uma leitura dupla, tá? Nós vamos ler do 8 ao 11 e do 16 ao 17. Capítulo 10, versículo de número 8, diz assim: Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhe disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? E responderam-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, e com os nossos velhos, e com os filhos, e os nossos filhos, com as filhas, os nossos rebanho, com os gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. E replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, pois, tendes convosco mais intenção. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E o expulsaram da presença de Faraó. Versículo 16 e 17. Então se apressou o Faraó em chamar Moisés e Arão, e lhe disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoeis o pecado esta vez ainda, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim esta morte. Veja que vai parecer que Faraó vai ceder nos versículos 16 e 17, porque ele diz: pequei contra o Senhor. Mas logo nós percebemos que não é arrependimento. Ele apenas quer que a praga pare. Tanto é que inicialmente, quando Moisés fala: olha, nós vamos embora com as mulheres, com as crianças, com os homens, com os gados, vamos levar tudo. Tem uma outra parte que Moisés, nós vamos chegar nela, Moisés diz assim: nenhuma unha vai ficar no Egito, né? Vamos levar tudo. Deus fala isso, né? Faraó, quando escuta isso, diz: você está com má intenção. Olha como é a cabeça de Faraó. Na cabeça de Faraó, ele quer libertar o povo de maneira dividida. Não, só uma parte. Não, gente, é libertação total. Não existe meia libertação. Amém, igreja? Mas Faraó, o que Faraó quer? Não. Vocês querem levar as crianças também? Não. Leve os homens. As crianças não vão. E aí ele, altivo, né? Com o peito estufado, sendo Faraó, ele expulsa. Nós ainda não tínhamos visto Faraó expulsar Moisés e Arão da presença dele. Geralmente Moisés falava e saía da presença de Faraó. Agora não, eles foram expulsos. Em outras palavras, se quiser é do meu jeito, se não for do meu jeito, não tem assunto. Tudo bem. Ah, é? É assim que você quer negociar? Tudo bem. Só que quem está no controle, quem está
coordenando todas as coisas é quem, gente? É Deus. E não se barganha com Deus. Não se faz força com Deus, gente. Se você fizer força com Deus, você vai se machucar. Irmãos, qual é a chance do homem sair vitorioso numa luta contra Deus? Qual é a chance? Vai perder. Aí o desavisado fala assim: mas eu quero ter a força de Jacó. Jacó, lá no Val de Jaboque, né? Estava ali. Aquele Jacó ali no Val de Jaboque é o homem arrependido, sabe? É um homem transformado. É o homem que não é mais o velho Jacó, não. Esse homem que está no Val de Jaboque já tinha levantado muitos altares para Deus, o adorando, não está mais enganando ninguém. Ele agora, ele quer que o Deus de Israel o abençoe. Não é uma briga contra, não, a minha vontade vai prevalecer, não. Por favor, em outras palavras, eu estou lutando com o Senhor para o Senhor me abençoar. Eu não vou te deixar enquanto o Senhor não me abençoa. Me abençoa. E mesmo assim, ele foi ferido na coxa. Olha, mesmo assim, não estava nem afrontando Deus. E mesmo assim foi ferido. Você imagina, Faraó, imagine você, eu, com as minhas rebeliões contra Deus. Como é que é, Washington? Como é que é o que, Deus? O que o Senhor quer? Para com isso, cara. Não vou parar. O que o Senhor vai fazer para me parar? Tá bom. Tá bom. Fica tranquilo. Fica tranquilo que eu com você eu vou tratar. E Deus trata, gente. Ou não trata, igreja? Sim ou não? Sim. Aí nós ficamos pompudos, né? Assim, ó, Faraó expulsou, achou que estava por cima, mas irmãos, quando você está, eu já estou terminando, quando você está arrependido de verdade, a nossa tristeza de arrependimento é diferente da tristeza de remorso. É diferente. Existem dois tipos de tristeza na Bíblia. Tem tristeza, assim, no sentido de pecado, né? Tem tristeza pelo pecado e tem tristeza pelas consequências do pecado. Faraó só sente apenas tristeza pela segunda. Quando ele viu os gafanhotos descendo no Egito, tomando toda a terra do Egito, quando ele olhou para aquilo e viu a devastação do Egito, vamos aqui ler o versículo 12, por favor, rapidinho. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva da terra, tudo que deixou a chuva de pedras. Estendeu, pois, Moisés o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental toda aquela noite. Então toda noite o vento batendo e trazendo os gafanhotos. E toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos, e subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. E era muito numeroso antes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim, porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e devoravam toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, e em toda a terra do Egito. Então se apressou o Faraó em chamar a Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor, o vosso Deus, e contra vós outros. Agora, pois, peço-vos que me perdoe o pecado esta vez, ainda que oreis ao Senhor. Peço ainda que oreis ao Senhor, vosso Deus, que tire de mim esta morte. Você vê que no versículo de número 11, ele
é o brabo, ele faz o que quer, ele decide quem vai, ele decide quem fica. Só que agora no 16 e 17, ele é o homem que está suplicando para Moisés orar para o problema ir embora. Isso não é arrependimento. Ele fala com a boca, ele fala, eu pequei, mas não está arrependido. Não adianta reconhecer na lama, tem que reconhecer que caiu na lama e orar para sair dela. Não dá para nadar. Não é para nadar na lama, é para sair dela. Caiu, tropeçou, porque nós corremos o risco, muitas das vezes na vida, de tropeçar. Mas não dá para ficar nadando na lama. Não dá, porque isso não é arrependimento. Não é. O arrependimento verdadeiro é aquele que você chora por reconhecer: Senhor, me ajude a sair desse pecado, dessa sujeira. Eu não tenho forças, eu não consigo sozinho. O Senhor pode me ajudar? Eu te suplico, me socorre, meu Deus. Eu já fiz de tudo, eu não consigo, é mais forte do que eu. Deus pode e Deus faz. Ele tem poder, ele é a única pessoa que tem poder para isso. Para tirar o desejo e o prazer do teu coração. Quando Paulo fala em 2 Coríntios 7, vamos ler rapidinho, igreja. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Caminhando para o fim. Ainda tenho aqui mais meia hora. 2 Coríntios capítulo 7. Tô brincando, tá, gente? Só 10 minutinhos aqui eu encerro. 10 não, 5. Estou bem no fim mesmo. 2 Coríntios 7, nós vamos ler o versículo 10. Porque... Vamos ler o versículo 8, senão não vai ficar meio sem sentido aqui. Porque ainda, 8, vamos ler. Porque ainda que vos tenha contristado com carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, veja que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz o quê? Existem dois tipos de tristeza. Se você vem aqui no culto e você sai entristecido porque ouviu a palavra, e a palavra de Deus falou verdade ao teu coração, e você reconhece: olha, eu realmente tenho cometido alguns pecados, Senhor, misericórdia. Você chora, você se quebranta, você fala: essa carta, essa palavra que eu acabei de ouvir, meu Deus, é o amor de Deus. É Deus me dizendo: olha, misericórdia tem chegado aos seus ouvidos, dê ouvidos à minha voz. Aí você vai triste da igreja, porque você reconhece que você tem falhado em algumas situações. Agora, quando você fica triste, porque você está vivendo a consequência do pecado, é diferente. Essa consequência do pecado não te leva a salvação. O que te leva à salvação é você estar triste por reconhecer biblicamente que está em pecado. E você sai dele através de você ouvir a palavra de Deus. Agora, se chorar, falar: ai Deus, estou sofrendo porque eu pequei contra o Senhor, a consequência é normal. Você tem que se arrepender para a salvação. Porque essa tristeza aqui, essa tristeza de consequência do pecado, leva à morte. O que vai te conduzir à vida é o arrependimento. Por isso que Paulo fala que ele manda uma carta para a igreja. É uma das cartas, aquela carta que se perde, que a gente não sabe onde parou. Paulo mandou para a igreja de Coríntios. O povo ficou triste com aquela carta. Deve ser uma carta bem pesada, né?
Porque Paulo diz que a carta deve ter sido uma carta bem exortativa, porque Paulo diz que o povo ficou triste. O teor da carta que Paulo fala aqui é: eu estou alegre agora porque a carta foi até vocês, mas vocês ficaram contristados para arrependimento. Isso que Paulo fala. Ou seja, a carta foi para o povo se arrepender. Então qual é o objetivo do pastor da igreja? O meu objetivo, o pastor Alex, qual é o nosso objetivo? Irmãos, que você seja um irmão saudável, uma igreja saudável. E não existe conduzir uma igreja de forma saudável sem falar para essa igreja os pecados que ela comete. Então, no afã do sucesso, o que muitos pastores estão fazendo? Eles estão omitindo esses tipos de pregações porque nós estamos com uma geração que não quer ser repreendida. Nós temos uma geração que, se você falar que pecado é pecado e dar nome ao pecado, ofende. A pessoa fala: não vou ficar nessa igreja aqui, o pastor só fala das coisas erradas que eu cometo. Aí você tem que se analisar: o pastor está contigo todo dia? Não. Se ele está pregando e está chocando com as coisas erradas que você está fazendo, entenda como misericórdia. É simples. Puxa, louvado seja Deus, porque Deus falou comigo. Não é mais fácil. A pessoa faz o contrário, só fica brigando, só me dá bronca, todo culto tem que brigar, puxa a orelha, meu Deus do céu, agradeça. Você fala: obrigado, Deus, saudade e alegria, meu Deus, aleluia, aleluia, Deus não parou de falar comigo. É só Fabi Cuba. Não sabia de nada não, nunca mais volto nesse lugar. Meu Deus do céu. Não, é o contrário. Aqui ainda repreende. Que ainda tem disciplina. Que ainda fala sobre pecado. Aí você sai do culto como? Hoje, por exemplo, sai do culto triste. Puxa, meu Deus. Aí no outro culto, você já vem, o pastor vai pregar, você melhorou, organizou a vida, você não sai triste, você sai regozijante, falando: glória a Deus, a palavra foi falada, me levantou, me animou, me deu vida, me ensinou. Mas aí outros vão sair tristes. É só ir melhorando. Não vou fazer mais isso, para com isso. Não foi falado no culto, não pode fazer isso? Meu Deus, me ajuda, Senhor. E aí na semana, no dia a dia, na tua vida, você não faz. Vai melhorando. Aí quem for chegando depois, vai chegar com um monte de esquisitice, igual você tinha. Aí você é misericordioso com aquela pessoa. Porque você vai se ver naquela pessoa. Eu fazia bem aquilo ali. Eu era assim, desse jeito. Mas calma, ele vai vir no culto, vai ouvir a palavra, 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 e vai mudar. Aí daqui a um ano, vai vir mais gente. Igual. Olha o trabalho do pastor. Não para. O pastor não para. Ele pensa: agora sim, agora está todo mundo na linha. Aí Deus vai e manda 6, 7, 8, 10. Louvado seja Deus, vamos lá, continuar o trabalho. Esse é o trabalho. E louvado seja Deus que ainda continua falando conosco. Glória a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus por isso. Não é só dizer: errei. Tem que sentir tristeza no coração e abandonar. Só uma pergunta: Saul, quando desobedeceu a Deus, trazendo o rei Agag vivo, ele reconheceu que falhou? Reconheceu. Porque ele fala para Samuel: eu pequei, mas não mudou. Continua vivendo erradamente. Mudança de vida. Por isso que a palavra conversão é mudança de rota. É você alinhar a rota. Se nós estávamos andando para lá, quando Cristo nos encontra, Ele nos tira do caminho da morte e nos alinha para o caminho da vida. A rota é alinhada. Sabe quando você está com o teu GPS lá
ligado, aí caiu um tronco no meio da rua, ou choveu, abriu um buraco na estrada, você pega o GPS e fala, tem alguma outra rota? Meu Deus. Aí o GPS fala, reajustando a rota. Deus faz isso para nos levar para a vida, para nos conduzir para a vida, e louvado seja Ele por isso. Vamos concluir. Êxodo capítulo de número 10, os 2 últimos versículos, 19 e 20. Êxodo capítulo de número 10, versículos 19 e 20. Deixa eu abrir aqui que eu acabei fechando lá para Coríntios. Diz assim, os 2 últimos versículos. Então o Senhor fez soprar fortíssimo vento ocidental, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no mar vermelho. Nem ainda um só gafanhoto restou em todo o território do Egito. E o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou os filhos de Israel ir. Ou seja, enquanto Deus sopra para trazer os gafanhotos, da mesma maneira Deus dá ordem aos ventos para o vento levar. Você vê que Deus está no controle até nos eventos da natureza, controlando todas as coisas, animais, vento, coração de Faraó. Deus vai coordena. Ele é o escritor de toda a história, está tudo na mão dele. Os eventos, é Deus que vai guiando, é Deus que manda o vento forte, e a gente precisa guardar o nosso coração de achar que temos o controle. Faraó não ouviu, infelizmente. Muitas pessoas vão pagar, porque Faraó está na liderança daquele país, pelo seu coração malvado. Muitas pessoas vão pagar por isso. Deus endureceu o coração dele, mas Deus também tem o poder de amolecer. Charles Spurgeon dizia que o mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que amolece. Deus tem o poder tanto de endurecer como amolecer. Amolece corações arrependidos e endurece corações rebeldes. Ele pode fazer as duas coisas. Então, como eu disse, eu como pastor, eu tenho que crer, acreditar que você está aqui nessa manhã para Deus amolecer teu coração. Por isso que nós pregamos. É como eu falo sempre Spurgeon, irmão, porque eu leio muito Spurgeon, né? Eu leio muito sobre esse pastor Batista, muito. Eu tenho de todos os autores na minha livraria, um exemplo, de 100 livros que eu tenho, 70 é Spurgeon, né? Que eu mais leio na vida. Então, uma das coisas que eu admiro no Charles Spurgeon é que quando ele olhava para a congregação e ele via que muitos irmãos estavam endurecidos, eles diziam: eu não permitirei que vocês vão para o inferno tão facilmente, no que depender de mim. Ele via aquelas pessoas rebeldes na congregação, ele dizia: vocês não irão para o inferno tão facilmente. Não vão. Vocês vão ouvir a verdade. Não vai ser fácil para vocês. Então ele pregava dizendo às pessoas: se arrependam. Se arrependam, irmãos. Se arrependa. Toda vez que você ouvir a palavra de Deus, toda vez que você se aproximar de Deus, não se afaste dele. Nunca saia da presença do Senhor no que diz respeito a ter um coração nele. Então a história de Faraó nos adverte que ele, o Deus Todo-Poderoso, ele fala repetidamente, que o pecado destrói progressivamente, que o arrependimento superficial não transforma o coração, tá?
E a nossa grande esperança está em ouvir e obedecer. Enquanto a voz de Deus ainda está sendo ouvida, a porta da graça ainda está aberta. Se você está ouvindo a voz de Deus, acredite, a porta da graça ainda está aberta. Os gafanhotos devastaram o que restou das pedras, da chuva de pedras. A desgraça, você vê, vai devastação. Só que essa devastação vai chegar no ápice, se você sabe onde vai chegar, porque você já leu o livro de Êxodo e sabe onde isso vai chegar. Você sabe disso. Que nós possamos olhar para essa situação e ter como exemplo e parar, gente. O mundo já está dando sinais das coisas. Vamos buscar ser um cristão melhor, servo de Deus, temente ao Senhor. Amém, irmãos? Que você guarde essa palavra no teu coração. Que o Senhor te abençoe. Que possamos despertar para isso. Acordar para viver para a glória de Deus. Porque ontem eu tinha 30 anos, eu já estou com 42. Você tinha os seus 30 também, alguns já estão com 60. O tempo passa, os nossos olhos vão se fechar. E passou disso é juízo. Então vamos viver para a glória de Deus, amém? Vamos ficar de pé. Pastor Alex, por favor.